Tem surgido uma nova discussão no meio literário e provavelmente estamos entrando numa guerra entre autores versus leitores, principalmente aqueles que são criadores de conteúdo também. Então, pega o seu café, senta aqui comigo que hoje a gente vai conversar. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bibliotecomania. Hoje nós estamos começando um quadro novo que é o Rodas de Conversa, onde eu pretendo trazer esses assuntos mais sérios, essas polêmicas que acontecem no mundo literário pra gente conversar, pra gente debater. E como o nome diz, né, Rodas de Conversa. Então, podem deixar o comentário de vocês aqui embaixo também, que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E hoje nós vamos conversar, como vocês podem ver aí no título, sobre notas e avaliações. Será que eu sou obrigada a dar uma nota boa? Vamos discutir sobre isso aí. Quando eu vi as pessoas comentando sobre isso, me veio na cabeça uma frase que eu li quando eu estava na faculdade. E por isso eu resolvi trazer a minha resposta em formato de vídeo para conseguir dar melhor a minha posição sobre esse assunto para vocês. Basicamente o que está acontecendo é o seguinte: de um lado nós temos alguns criadores de conteúdo que têm exposto que alguns escritores estão exigindo uma nota melhor para os seus livros ou uma justificativa para a sua avaliação menor que 4 para o livro, seja ele dado de cortesia, que são aqueles livros que não são enviados em parceria, o autor envia porque ele quer, ou se a própria pessoa comprou aquele livro, mas os autores têm exigido uma nota melhor e uma justificativa para uma avaliação que seja menor que 4. Do outro lado, nós temos os autores que se sentem prejudicados por essa nota baixa. E tem quem diga que só por você ser autor nacional e principalmente independente, você merece uma nota 5 pelo incentivo. Mas será mesmo que nós somos obrigados a dar uma nota boa, uma avaliação boa sobre um livro só porque ele é nacional? Eu, como consumidora, preciso mesmo dar uma satisfação sobre a minha nota para o autor? Gente, a resposta pode doer e eu posso estar me prejudicando muito aqui. Eu falei até que esse vídeo poderia me trazer um certo tipo de prejuízo em relação à parceria, mas se eu não falasse o que eu acho sobre isso, não seria eu. Então, a resposta pode doer, mas não. A gente não é obrigado a dar nota boa e muito menos dar satisfação para o autor porque a gente deu nota ruim. Seja um autor aberto à crítica. E se você quer saber por que aquela pessoa deu aquela nota, não seja o autor que chega exigindo, mas converse, saiba conversar com seu leitor e pergunte quais foram as partes que ele não gostou, as partes que ele gostou. Com uma abordagem educada, eu posso te garantir que eles vão te responder. Uma das pessoas que começaram a expor essa situação respondeu a um comentário de uma escritora dizendo que as avaliações que nós fazemos são direcionadas a outros leitores e por isso nós não somos obrigados a dar satisfação sobre ela para os escritores. E um outro comentário também disse que se os escritores querem uma avaliação crítica sobre o trabalho deles, eles precisam contratar um leitor beta. E eu concordo completamente com esses dois comentários. Por quê? Eu não trabalho para o autor. Meu conteúdo é voltado para os leitores. Se vocês querem uma avaliação crítica minha, me contrate. O meu canal é voltado para que eu converse com outros leitores sobre as minhas experiências de leitura. Eu não quero atacar ninguém aqui nesse vídeo. Eu só quero colocar minha posição e a minha visão sobre esse assunto como leitora, como consumidora e como criadora de conteúdo. Lembram que eu citei que tinha uma frase que estava na minha cabeça lá no início do vídeo? Essa frase, ela está relacionada com autor, texto e leitor. Basicamente, ela vai dizer pra gente que o autor deixa de ser o único dono do texto, porque o que o leitor vai entender sobre aquilo vai depender de vários fatores, vai depender da sua experiência de vida, do seu conhecimento de mundo. Então, a nossa interpretação de texto
texto não depende somente do que o autor quer dizer. Nós dependemos daquilo que nós conhecemos de mundo e das nossas experiências de vida. Eu posso me identificar ou não com o texto, eu posso entender ou não o que aquele autor quer dizer. Com isso, nós que somos leitores nos tornamos coautor do texto. Então é normal que exista uma porcentagem que gosta do livro e outra porcentagem que não gosta do livro, porque vai depender de muitos fatores interpretativos para que aquela experiência aconteça. Você tem que entender, autor, que existe isso, sabe? Então procure ser o mais claro possível no seu texto, mas entenda que vai ter uma porcentagem que vai gostar, vai ter outra porcentagem que não vai gostar, porque exige de cada experiência e cada experiência é válida. Então eu não tenho obrigação de te dar uma nota boa porque você é autor nacional. Eu não estou te prejudicando, eu estou me comunicando com outros leitores. E os outros leitores precisam ter consciência de que a minha experiência não vai ser a mesma da dele. Agora nós vamos entrar na segunda discussão do vídeo. E eu vou tratar com vocês sobre as notas e as avaliações em si. Na minha opinião, uma nota que não vem acompanhada de uma avaliação, ela não quer dizer basicamente nada para você. Por quê? Cada leitor vai ter um critério diferente para dar nota aos livros. E os meus critérios não são necessariamente iguais aos seus. Por isso que eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, li tal livro, dei nota 4. Porque você pode interpretar que aquele livro é bom, mas nos meus critérios ele não é tão bom assim. Não que não seja. Mas vou dar um exemplo aqui. A minha forma de dar nota é diferente da de muitos. E isso até me prejudica na hora de criar conteúdo aqui para vocês. Todo mundo que eu vejo, eles avaliam os livros até nota 5, mais o preferido. Eu não. Eu hoje avalio os meus livros da maneira que a nota 5 já é o meu livro preferido. Então, se ele não se tornou meu livro preferido, ele não vai ter nota 5. Meu critério é diferente do de vocês. E eu não posso julgar quem dá nota diferente de mim. E ninguém pode me julgar também. Foi a forma que eu encontrei de me organizar nas minhas leituras. Na minha escala, 3,5, o livro não é ruim. Então, imagina eu chegar e falar que eu dei 3,5 para um livro e esse autor, ele ficar indignado e me cobrar uma nota melhor. Gente, pra mim, na minha escala, 3,5, um livro já é muito bom, porque mais ou menos ali, óbvio, o livro tem até 5, mas a maioria, ele só tem até 4,5 para chegar. 3,5 já tá acima da média. Então, assim, não é um livro ruim, pra mim já é um livro muito bom, mas que não vai entrar ali no hall de 4 nem de 4,5. 4,5 é quase o meu preferido, foi quase lá. Então, não tem como. É a minha forma, a forma que eu escolhi para dar nota. Por isso que eu não posso dar ela sozinha. Então, com isso, eu tô querendo dizer que eu sou obrigada, sim, a dar uma satisfação sobre a minha nota para o autor? Não. Eu estou dizendo que o meu compromisso com o meu público é trazer uma avaliação daquele livro e não somente a nota sozinha, porque a nota sozinha ela não significa nada. Eu preciso conversar com o meu público e explicar o porquê que eu gostei ou não gostei daquele livro para que ele entenda e ele tenha uma métrica melhor de avaliação, porque a nota ela não é régua para avaliação se um livro é bom ou não, sem uma avaliação vir junto, porque os critérios de nota são diferentes. Resumindo então a minha opinião sobre esse assunto polêmico, eu, como leitora, não sou obrigada a dar nota boa só porque um livro é nacional ou que seja de autor independente. E
e eu, como consumidora, tenho a liberdade de dar a nota que eu quiser, de acordo com os meus critérios e os meus gostos. E eu não sou obrigada a dar satisfação sobre a minha nota ou sobre a minha avaliação para os escritores, porque eles acham que são donos do texto. Eu, como leitora, passo a ser coautora do texto quando ele chega a mim, porque vai depender da minha experiência e do meu conhecimento de mundo, a minha interpretação daquele texto. E o meu compromisso é com o meu público, que também é leitor. Por isso, eu me comprometo a não trazer uma nota vazia sem ser acompanhada de uma avaliação, para que você, que é meu público, entenda qual foi a minha experiência com aquele livro e você decida se você vai ler ou não. Mas também entenda que a minha experiência não significa que vai ser igual à sua, mas você vai ter aí visões diferentes. Por isso que é bom você acompanhar outros criadores de conteúdo, para que vocês tenham noção, essa média, porque você ouvir somente de uma pessoa que ela não gostou não significa que outra pessoa achou ruim. Então você vai entender ali que você pode ter uma experiência boa ou uma experiência ruim, e é normal. Espero que tenha ficado claro, e mais uma vez eu quero deixar aqui que eu não estou atacando ninguém, não estou atacando autor nenhum. Eu só quero que vocês entendam que nós não somos obrigados, tá? O nosso trabalho, o nosso compromisso é com outros leitores, e nós estamos aqui apenas compartilhando as nossas experiências. Nós não somos críticos literários, estamos aqui somente conversando e trocando experiências. Nós estamos aqui para ajudar outros leitores a encontrar leituras que provavelmente ele goste. Entenda que a minha experiência não vai ser a experiência de outro, sabe? Então eu não tô aqui prejudicando o trabalho de ninguém. Eu quero ter esse compromisso de trazer uma avaliação plausível de acordo com a minha experiência, com os meus critérios e com os meus conhecimentos. Esse aqui é o meu espaço para eu conversar sobre as minhas vivências de leitura. Então, respeitem esse espaço que é nosso. Nós não estamos aqui para prejudicar. Pode ter certeza absoluta que nós não acordamos com esse objetivo. E mais uma vez, eu quero deixar aberto aqui. Não tenham medo de fazer parceria. Não tô falando de mim, tô falando de outros. Não tenham medo de mandar o livro de vocês. Parceria, publicidade é ali um terreno que é mais delicado da gente conversar. O que eu tô conversando aqui com vocês é sobre autores que querem exigir de seus consumidores, daqueles que pagaram ou daqueles que você enviou o seu livro porque você quis, que eles te deem uma nota boa, como se eles estivessem te devendo alguma coisa, quando na verdade não estão. E eu também quero saber a opinião de vocês, então sintam-se à vontade de colocar aqui nos comentários. Você que é autor, escritor, sinta-se à vontade também. O espaço está livre para vocês colocarem o que vocês acham sobre isso, mas por favor, vamos nos tratar com respeito. Não vamos mais criar polêmica em cima desse assunto, mas vamos chegar num denominador comum, porque nós fazemos parte da mesma comunidade, pela mesma paixão que são os livros. Tanto você que é leitor, como você que ama escrever, nós temos essa mesma paixão e fazemos parte da mesma comunidade literária, tá? Eu vou deixar o convite para vocês aqui no final do vídeo, para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like no vídeo para poder me ajudar. Compartilha esse vídeo para quem você acha que gostaria de ouvir sobre isso também, tá bom? Então, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!